Um soldado pode ser leal ao defender a bandeira de outro país? Uma unidade militar icônica do exército francês tem a resposta. A Legião Estrangeira Francesa conseguiu transformar voluntários de diferentes origens, até desertores e pessoas com antecedentes criminais, em guerreiros, que têm defendido os interesses franceses no exterior há quase 200 anos. Seus membros vêm de todas as partes do mundo. Eles se alistam em busca de aventura, um novo começo ou do desafio de integrar uma força lendária. Como legionários, eles participam de missões perigosas e controversas pelo mundo, onde as ameaças e sensibilidades políticas são elevadas. E em sua jornada, eles ganham reconhecimento mundial como alguns dos soldados mais honrados. Dito isso, o que exatamente a Legião Estrangeira Francesa faz? Como ela opera atualmente? O que faz os legionários serem tão especiais? Como um grupo originalmente formado por foras da lei estrangeiros, virou um dos corpos militares mais respeitados e romantizados da história? Vamos responder essas perguntas e muito mais. Junte-se a nós para falar sobre a lendária Legião Estrangeira Francesa. Hoje, a Legião Estrangeira Francesa é uma famosa tropa de assalto do exército francês, mas seu nome e o característico cap branco lembram outras coisas às pessoas primeiro. Não, elas pensam em fugitivos e desertores, em canções, camaradagem e missões heróicas em terras exóticas. Você talvez já tenha ouvido histórias sobre a Legião Estrangeira Francesa, algumas sombrias, outras ridículas e várias verdadeiras. Todos os mitos e histórias que cercam a Legião Estrangeira Francesa e seus membros são alimentados pela longa e rica história da Legião. Poucas unidades militares no mundo podem dizer com confiança que têm 190 anos de experiência contínua em combate. Tudo começou com muitos estrangeiros desempregados e um imperador indefeso. Imagine isso. Você é o governante de um império que está sofrendo as consequências de 200 anos de revoluções e guerras civis. Seus antecessores foram depostos, executados ou exilados. Enquanto perde território, inimigos estrangeiros avançam. Você não confia nos seus cidadãos, já que foram eles que bagunçaram o país. As ruas da sua capital estão cheias de veteranos desempregados, desertores, refugiados, mercenários e criminosos, a maioria deles estrangeiros. Você está sozinho, precisa de soldados dispostos a seguir suas ordens. Foi isso que aconteceu com o rei Luís Filipe em 1831. O exército francês quase não existia, pois a França dependia de mercenários há tempos. O rei também perdia poder e territórios. Por sugestão do ministro da Guerra, ele resolveu recrutar estrangeiros que lotavam a França como voluntários e enviá-los para proteger e expandir as colônias francesas. A Legião Estrangeira Francesa foi criada e inicialmente ajudou na conquista da Argélia, no norte da África, onde montou sua base. Depois foram enviados para enfrentar o império rival da Espanha, intensificando a luta interna por poder. A Legião expandiu as fronteiras e a influência da França pelo mundo. Ninguém estava seguro. Itália, México, Marrocos, Líbano, Indochina, você escolhe, todos eles provaram do gosto sangrento da Legião. Ao longo das décadas, a Legião cresceu e se tornou melhor e mais famosa. Em seu auge, chegaram a ter 45 mil legionários. Os momentos mais épicos da Legião ocorreram quando poucas chances favoreciam um pequeno grupo de legionários. Como a Batalha de Cameron, quando 65 legionários se recusaram a se render diante de 3 mil legalistas mexicanos, igual ao filme 300, mas com muito mais roupa. No final, só o capitão e 2 legionários continuaram segurando suas posições com baionetas fixas depois de ficarem sem munição. Quando foram finalmente capturados, o comandante do exército mexicano não acreditou que só restavam 3 legionários, dizendo: "Esses não são homens, são demônios." De fato, o que torna a Legião realmente especial são seus membros, sua origem única, sua crença no sacrifício incondicional, seu profundo senso de camaradagem, sua disciplina e seu treinamento. A Legião Estrangeira Francesa aceita voluntários de diversas origens, inclusive desertores e pessoas com antecedentes criminais. A Legião não faz muitas perguntas, não julga e acredita em segundas chances. Ao se juntar a eles, você deixa sua identidade anterior para trás. Você terá um novo nome, data de nascimento e número europeu de seguridade social. E se você for francês, espera-se que mude sua nacionalidade para a de outro país de língua francesa, como Bélgica ou Suíça. É um novo começo para quem busca isso.
e a motivação dos recrutas para entrar na legião varia. Alguns querem um novo começo, outros buscam aventura ou dinheiro. Para quem quer recomeçar, ao fim do primeiro ano, o legionário pode manter sua nova identidade ou voltar ao nome antigo. Além disso, legionários estrangeiros podem obter cidadania francesa após 3 anos de serviço. É possível obter cidadania francesa por sangue derramado, solicitando-a após se ferir em batalha. Quem busca aventura certamente a encontrará. A legião está atualmente destacada em lugares como Mali, na África Ocidental, Líbano, no Oriente Médio ou Guiana Francesa, na América do Sul. Eles executam operações de contra-insurgência, guerra convencional e missões de paz. Eles podem estar em um deserto combatendo terroristas com aliados da OTAN em um dia, e no outro, destruindo acampamentos de mineração ilegal de ouro em uma selva tropical. Atualmente, a legião combate jihadistas e rebeldes no Sahel africano, protege a missão da ONU no Líbano, atua contra a mineração ilegal enquanto protege um centro espacial na Guiana Francesa e apoia o contra-terrorismo na França. Ao integrar uma das unidades mais duras do mundo, você conquista o respeito de outras unidades endurecidas. Você não ganha a responsabilidade de proteger o flanco esquerdo das forças dos Estados Unidos na Operação Tempestade no deserto, apenas ficando em casa tomando vinho por 1 ano em uma unidade de combate. Os legionários passarão no mínimo 4 meses em serviço de campo, 2 meses em operações antiterrorismo na França, 4 meses em treinamento ou no regimento e 2 meses de férias. Há momentos para aventura e outros para descanso. No fim, alguns se juntam à legião apenas pelo dinheiro. Um homem solteiro, vivendo nos alojamentos, receberá um salário inicial mínimo de 1.348 euros por mês a partir de 2023, o mesmo que soldados de outras forças armadas francesas. Esse valor sobe para um salário mensal de 3.423 euros durante as missões. Além disso, eles recebem muitos bônus de acordo com seu posto e qualificações. Os benefícios incluem moradia, vestuário, alimentação e assistência médica grátis. Eles recebem 20 dias de férias remuneradas durante o primeiro ano de serviço, 25 no segundo ano e, a partir do terceiro ano, 45 dias de férias remuneradas, nada mal. E após 17 anos e meio de serviço honroso, eles podem começar a receber uma aposentadoria regular. Esses benefícios são importantes para quem vem de países com menos oportunidades ou sem assistência e pagamentos por serviços. Isso não transforma um legionário de um soldado profissional em um mercenário estrangeiro, que é um equívoco comum. Ao contrário dos mercenários, os legionários fazem parte permanente do exército francês, integrados à estrutura militar regular e obedecem ao governo francês. Os mercenários, por outro lado, podem trabalhar para vários empregadores, como entidades privadas, e geralmente atuam de forma temporária. Se seu objetivo é só ficar rico, evite sofrimento e escolha ser mercenário, não legionário. Vale destacar que mercenários e legionários sempre foram historicamente tratados como descartáveis. Mais de 35 mil legionários morreram em batalha, desde que a legião foi criada. Um de seus generais do passado ficou famoso por gritar com eles antes de uma batalha: legionários. Vocês são soldados feitos para morrer e vou enviá-los para onde isso pode acontecer. Essa ideia de ser feito para morrer é fundamental para entender a cultura do legionário, ou, como eles chamam famosamente, esprit de corps, ou senso de identidade e orgulho. Um legionário sabe que é um soldado profissional, eles não ligam para o que estão lutando. Esse é o trabalho deles, e o trabalho deles é a vida deles. Na maioria das vezes, é a nova e única vida deles, sua fuga, sua segunda chance. Eles não têm mais nada. É por isso que lutam tão bem e morrem tão bem. O lema da legião é Legio Patria Nostra, ou seja, a legião é nossa pátria. Em outras palavras, a legião é sua casa e é por ela que você luta para proteger. Enquanto o exército francês jura por honra e pátria, os legionários dizem honra e fidelidade. Eles não precisam servir ou se importar com a França, mas realmente se comprometem a ser honrados. Mas a lealdade deles pertence exclusivamente à legião. E com o tempo, proteger sua legião nas situações de combate mais difíceis e perigosas se transforma em um senso de camaradagem distintamente forte. Hoje, a legião conta com quase 9 mil legionários vindos de 150 países. Mesmo com espírito compartilhado, integrar tantos contextos culturais e sociais é difícil.
A legião mantém disciplina rigorosa, iniciando com um treinamento intenso. O curso básico para legionário dura 4 meses. Eles treinam em uma das 4 instalações isoladas no sul da França que os legionários chamam a Fazenda, que está longe de ser um retiro de vinho e queijo em um campo de lavanda. Eles farão 1 semana de treinamento nos Pirineus franceses, cadeia montanhosa que separa França e Espanha. O treinamento já é difícil, então é melhor entrar na legião nos meses quentes e evitar o inverno. A legião usa um curso básico de treinamento, parecido com outros, cobrindo todo tipo de terreno, clima e combate, com ritmo e exigências muito mais brutais. Os corpos dos candidatos serão levados ao limite. Por exemplo, legionários correm bem mais que outros soldados do exército francês. Eles devem atravessar longas distâncias em terrenos difíceis sem transporte. Como dito antes, os legionários são descartáveis. No campo de batalha, eles recebem menos apoio logístico e transporte do que outras unidades, algo comum também na França, que opera unidades mais leves. Se eles tiverem que deixar alguém para trás, eles deixam. Todo legionário sabe disso, sem dúvida, e é por isso que os legionários correm tanto. Porque não se trata apenas de fortalecer o corpo, eles estão, na verdade, garantindo o melhor meio de transporte no campo de batalha. Recrutas que não conseguem correr bem seus 10 quilômetros todas as manhãs são rapidamente expulsos. Saber que são a última prioridade do exército francês nas forças expedicionárias significa que, quando falta comida, não recebem nada. Por isso, os legionários sabem lidar com a fome. Eles consomem bem menos calorias que outros soldados. Alguns relatam perder 7 quilos em 4 semanas. Correr diariamente, sentindo fome por trilhas e estradas de pedra causa esse efeito. A severa restrição calórica e a guerra em torno da legião geraram mitos sobre legionários usando carne de inimigos para se curar. Misturo com sal para ter proteína disponível. Não há evidências, isso deve vir de fotos de legionários com fuzis. Partes do corpo e sabres deixaram de ser troféus na Batalha de Manaba em 1908. Como outros exércitos em conflitos ao longo dos séculos, os legionários às vezes guardavam objetos como bandeiras, mas nunca oficialmente partes do corpo de inimigos mortos. O senso de disciplina dos candidatos será testado ao máximo no treinamento básico. Os legionários passam muito tempo limpando e passando roupa. Eles vão aprender o que significa servir, ser um servo, esfregando, limpando e passando roupa. As dobras perfeitas nas camisas, consideradas inúteis por alguns, são tradição na legião desde a Segunda Guerra Mundial. Eles farão muito treinamento e aprenderão o passo distinto da legião, marchando a 88 passos por minuto. Isso só reforça que agora eles pertencem às unidades que sempre chegam por último. Alguns afirmam que toda essa limpeza e marcha é perda de tempo valioso, que os novatos poderiam treinar outros aspectos da infantaria moderna que, sinceramente, são meio negligenciados. Críticos ignoram que a legião cria coesão e disciplina, mesmo com o idioma sendo um obstáculo. Não é preciso saber francês para entrar na legião estrangeira, apenas ler e escrever. É ilusão achar que vai treinar esses recrutas em habilidades que exigem mais do que algumas palavras. Um dos maiores desafios dos 1000 recrutas anuais é aprender o idioma. Eles devem dominar o francês operacional no treinamento básico para permanecer na unidade. O sistema de aprendizado deles é simples. Aprender vocabulário e gramática por 4 horas, repetir por 22 horas e cantar as canções de marcha da legião repetidas vezes. Candidatos não podem falar outro idioma no treinamento, sob pena de punição. Isso é mais assustador que os olhares passivo-agressivos da coruja do Duolingo. Teoricamente, não há punições corporais na legião, mas chegam bem perto disso. Há relatos de pessoas privadas de sono e fazendo flexões dos nós dos dedos até sangrar. Ferimentos graves que não impedem o treinamento, alguns chutes nos dentes e até algumas mortes. No final, eles estarão exaustos no corpo, na mente e no espírito, mas pelo menos vão saber falar francês. Sem surpresa, eles também vão ficar muito bons em comunicação não verbal, reagir rapidamente e trabalhar em pequenas unidades, o que é uma grande vantagem no campo de batalha. A legião estrangeira se destaca frente a outras tropas pelas táticas de pequenas unidades e anti-emboscada. Após 1 mês de treinamento, eles farão a marcha do cap, receberão o boné branco e prestarão juramento para se tornarem membros oficiais da Legião Estrangeira Francesa. No último mês de treinamento, serão avaliados e, conforme as pontuações, escolherão o regimento futuro.
A legião é organizada em 11 regimentos, 9 na França continental e 2 nos territórios ultramarinos franceses, todos sob a autoridade do Comando da Legião Estrangeira. Suas várias especialidades incluem infantaria, cavalaria, engenheiros e tropas paraquedistas. Eles podem treinar na selva na Guiana Francesa, no deserto no Djibouti, nas montanhas dos Alpes, ou praticar paraquedismo e mergulho na Córcega. Se estiverem entre os melhores recrutas, devem ingressar no 1º Regimento Estrangeiro de Engenheiros, que tem a unidade de mergulhadores de combate DINOPS. Ou podem ingressar no 2º Regimento de Paraquedistas, que tem uma unidade de elite chamada GCP, que atingem maior infiltração ao abrir seus paraquedas Ram Air na altitude desejada, em vez de usar linha estática. Esses grupos são chamados de Forças Especiais ou Comandos da Legião Estrangeira Francesa. A Legião Estrangeira compõe cerca de 11% da Força Terrestre Francesa e segue sendo uma das unidades preferidas do exército francês para missões no exterior. Existem 5 requisitos simples para se tornar um legionário. Antes de tudo, ser homem. Em quase 2 séculos, só uma mulher entrou na força de combate real da Legião, sendo uma heroína experiente da Segunda Guerra Mundial. Quando ela se candidatou, desculpem, senhoras, parece que não podem fugir e se juntar à Legião. Segundo, tem a idade apropriada. A Legião recruta voluntários do sexo masculino entre 17 e 39 anos e meio, independentemente da nacionalidade. Terceiro, é necessário saber ler e escrever em sua língua. Não é exigida qualificação especial nem diploma do ensino médio, apenas habilidades básicas de leitura e escrita. Quarto, precisam estar física e medicamente aptos. Isso significa ter um corpo totalmente funcional com um índice de massa corporal normal, ser capaz de nadar pelo menos 25 metros sem qualquer assistência e não ter doenças crônicas como diabetes. Por fim, eles não podem ser procurados pela Interpol. A Legião ignora pequenos antecedentes criminais. Dizem que eles preferem recrutas com passado conturbado, pois seriam mais dedicados à Legião, que representa uma segunda chance na vida. Mas se a Interpol os procura por tráfico de armas, drogas ou assassinato, isso já excede os padrões modernos da Legião. Se tivessem chegado um século antes, não haveria problema. Azar deles se cumprem esses 5 requisitos e querem entrar na Legião Estrangeira Francesa. Basta levar passaporte, cópia dos documentos, algumas camisetas e itens de higiene pessoal. Não se preocupe se já foi rejeitado por outras unidades. Quem não entra nos Gurkhas britânicos tenta a sorte na Legião. É só comprar passagem para a França. Vá a um dos 10 centros de recrutamento, bata e diga que quer se alistar. Eles vão deixá-lo entrar e depois enviá-lo para Aubagne, onde iniciará a fase de testes de 4 etapas, com duração de 22 dias remunerados. Então, mesmo que não sejam selecionados, pelo menos terão dinheiro para comprar uma passagem de avião de volta para onde vieram. A etapa inicial da fase de testes, chamada informação, dura 2 dias de preenchimento de formulários. São perguntas simples como: você tem irmãos ou já matou alguém? A segunda etapa, chamada avaliação, dura 7 dias e inclui teste esportivo, entrevistas de motivação, consulta médica e teste de QI simples para avaliar o raciocínio lógico do candidato. A terceira etapa, chamada de seleção, são mais 7 dias envolvendo testes psicotécnicos, um teste de personalidade, mais exames médicos e ainda mais entrevistas. As entrevistas incluem checagem de antecedentes feita por um escritório chamado Gestapo pelos candidatos, referência à polícia secreta nazista. Nessa hora, qualquer dúvida do passado deles pode voltar para assombrá-los, do histórico de navegação a pequenas infrações criminais. Deu para entender, né? Uma comissão de cerca de 15 membros seniores da Legião votará pela aceitação ou não deles. Se aprovados, parabéns. Apenas 1 em cada 10 é selecionado. Depois de serem selecionados, é hora de começar a etapa de incorporação, que consiste em 7 dias de vida na guarnição. Candidatos recebem um post-it com detalhes da nova identidade, incluindo o nome, que às vezes começa com as mesmas 2 letras do antigo. Eles vão cumprir as formalidades, assinar um contrato e seguir para o 4º Regimento Estrangeiro para o treinamento básico, onde começa a difícil jornada para virar legionário. Se você serve no exército de um país da OTAN e deseja o treinamento intenso da Legião, mas não quer se juntar a ela, apenas saiba. Eles oferecem diversos treinamentos em colaboração com aliados da OTAN. O curso Jaguar, famoso treinamento de guerra na selva com 8 semanas na floresta da Guiana Francesa,
é voltado a operações especiais. Outro curso famoso é o curso de comando do deserto francês, de 2 semanas no centro de treinamento em Arta Beach, Djibouti. Mas não é necessário ir à selva ou ao deserto para saber mais sobre algumas das melhores unidades ao redor do mundo. Se quiser conhecer outras unidades estrangeiras de elite, não deixe de conferir nosso vídeo sobre 8 unidades de nível 1 de todo o mundo. Todos os seus amigos estão se inscrevendo no General Discharge e você nem quer estar aqui.